Olá Experts, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós temos o PROC-V, uma ferramenta muito utilizada no dia a dia que muitos sofrem com ela. E essa aula aqui é para você que quer aprender o PROC do zero, de uma forma eficiente, logo de primeira, e também para você que já usa o PROC no dia a dia, mas que talvez perca tempo e não saiba esta técnica que eu vou ensinar nesta aula. Então fica nessa aula até o final porque temos muito conhecimento. Vamos lá! E eu vou deixar esta atividade aqui disponível para download. Clicar no link, vai fazer o download para sua máquina para você acompanhar a explicação, combinado? Vamos então conhecer aqui a nossa planilha. Nós temos aqui o nome, dia de entrada, dia de saída, tipo de acomodação, quantidade de diárias e queremos buscar o valor da diária e a taxa da limpeza, porque isso aqui é padrão, isso aqui vai estar em uma matriz que vamos buscar. Se nós temos que buscar uma matriz, procurar um valor, vamos usar o PROC, tudo bem? E vamos ter aqui automaticamente o total líquido, beleza? Antes disso, temos que entender aqui como que funciona o PROC. Nós temos uma matriz, esta matriz está aqui embaixo, olha só, temos explicação que já vou mostrar para vocês e temos a matriz aqui embaixo aqui. Essa matriz aqui eu tenho que buscar ela e levar a informação da diária e a informação da taxa de limpeza lá para o meu arquivo principal, que é o arquivo de venda, tudo bem? Então olha só, primeira coluna aqui eu tenho as acomodações, na segunda o valor da diária, na terceira coluna a taxa de limpeza. Muito bem, PROC. Aqui eu tenho que então buscar, procurar um valor. Nós temos aqui então que utilizar o PROC, certo? Mas qual PROC utilizar? Olha só, quando eu venho aqui no PROC, nós temos alguns PROCs aqui e o que vamos dar ênfase nessa aula é o PROC H e o PROC V, tudo bem? Temos aqui o procurar, que é uma ferramenta que eu já ensinei aqui no canal, e temos também o PROC X, que é um PROC muito melhor aí, mais eficiente, que eu ensino também aqui no canal, mas pode ser que você não tenha no seu Excel. Então já tente aí colocar no seu Excel, vá lá na célula, entre com igual e coloque PROC X, para ver se o seu Excel dá suporte para essa ferramenta, tudo bem? Vamos encontrar essa ferramenta somente no Office aí 365 atualizado, pode ser que você não tenha. Vamos lá então? Então aqui qual que é o PROC que eu utilizo? Eu tenho o PROC H e tenho o PROC V. Qual dos dois eu vou usar? Essa é uma grande dúvida que nós temos no dia a dia na hora de aplicar essas duas ferramentas. Vamos lá então. Quem determina o PROC? Vou dar um ESC aqui, vou vir aqui em explicação. Na explicação eu tenho aqui uma explicação completa de qual PROC utilizamos a partir de cada tabela que nós temos. Olha só. Temos aqui uma matriz. Nesta primeira matriz aqui, nós temos uma matriz orientada na vertical. Olha só, as acomodações estão uma debaixo da outra, formando colunas. Os valores estão um debaixo do outro, formando uma segunda coluna. A mesma coisa a taxa de limpeza. Ou seja, esta matriz está formando colunas. Sendo assim, eu vou ter um PROC de procurar. Eu vou ter uma procura vertical, por isso do PROC V. PROC V, procura vertical. Se nós temos aqui uma tabelinha, uma matriz orientada na horizontal, matriz criada na horizontal. Nós temos linhas, olha só, uma acomodação aqui ó, do lado da outra, formando uma horizontal. Um valor do lado do outro, formando outra horizontal. Ou seja, se eu vou buscar informação em uma matriz horizontal, a minha procura vai ser em horizontalidades. Então tem um PROC H, certo? Por isso do PROC H e do PROC V. Procura vertical em uma matriz orientada na vertical e PROC H, uma matriz orientada na horizontal. Tudo bem? Beleza, então já sei que é a matriz que determina qual tipo do PROC. Se eu tenho aqui ó, na matriz, uma matriz vertical, olha só, um nome debaixo do outro, são verticais, então eu tenho um PROC V. Mas, qual que é a técnica que eu quero passar para vocês? Logo de começo. Temos uma matriz a buscar informação. Se fazermos da forma comum que todos fazem, vai ficar demorado. Eu tenho que ficar fazendo navegabilidade. Fica complexo, tem que navegar, tenho que ficar com a função lá na planilha navegada, porque se eu volto dá erro. Então, para que isso não aconteça, para que você tenha praticidade na aplicação do PROC e já trabalhe com o PROC de uma forma já mais eficiente, dá uma olhada. Aqui na matriz, você vai na sua matriz e você já vai começar dando um nome para essa matriz, delimitando o intervalo dessa matriz. Então olha só, vou dar um nome para ele, deixa eu vir aqui em exibir, barra de fórmula. Vou dar um nome para esse intervalo? Não vou dar o nome dessa forma, porque senão eu
eu deixo estático esse intervalo. Eu não vou conseguir, até consigo, inserir mais uma linha de acomodação. Porém, eu vou ter que ficar ajustando este intervalo, então não é vantajoso. O que eu vou fazer aqui é formatar para a tabela. Olha só, página inicial, clico em qualquer campo dessa minha matriz e venho aqui, ó, lá em cima no canto superior aqui, ó, estilos, formatar como tabela. Olha que legal. Formatar como tabela, vou pegar qualquer estilo. Pode escolher um estilo que você goste, da cor que você goste. Eu vou pegar o primeiro, padrãozinho sem cor alguma. Tudo bem? E vou deixar aqui, ó, selecionado minha tabela tem cabeçalhos. Pronto, vou dar um OK. Só isso. Eu já delimitei aquele intervalo, dando um nome para ele, formatando para tabela. Olha que legal. Já automaticamente, assim que aplicada a tabela lá em cima, já temos mais uma guia, design da tabela, tudo bem? E nessa guia eu consigo no canto lateral esquerdo aqui, ó, lá no começo, atribuir nome para esta tabela, tudo bem? Aqui está sendo chamado ali de tabela 4. Para você vai aparecer tabela 1, tabela 2, não tem problema, porque vamos alterar. Então aqui, olha só, na tabela 4 eu vou chamar de acomodações. Acomodações é qualquer nome de acordo com a sua atividade da empresa. Um nome que você lembre deste material, desta matriz, tudo bem? Enter. Então, dei um nome, acomodações, dei Enter. Perfeito, muito bem. Vou vir aqui agora, já tem um nome ali definido nesse intervalo. Ah, quero adicionar mais um nome. Não tem problema. Você pode clicar aqui embaixo, olha só, X. O nome X, deu um Enter, já vai adicionar uma nova linha nessa matriz. Esta matriz sua já adequa aquela nova linha, já cai dentro do nome, acomodações, tudo certo, tudo bem? Não preciso, vou dar um Ctrl Z, vou eliminar essa linha, perfeito. Vou voltar lá para o PROC e aqui agora eu vou fazer esta busca, vou fazer a procura, vou utilizar o PROC-V. Então olha como é simples. Neste primeiro momento, vamos fazer de uma forma um pouquinho ainda mais lenta e depois eu automatizo com vocês. Igual, PROC-V. Primeiro ponto do PROC-V, valor procurado. Muito importante, até interessante que você anote esta orientação que eu vou dar. Olha só, valor procurado, o nome destes passo a passos aqui, desta dica da ferramenta é chamada de sintaxe. E ela é a melhor amiga sua dentro do Excel. Sempre leiam a sintaxe, sempre se atentem a estas orientações. Esse passo a passo é extremamente importante para todas as funções, combinado? Muito bem, então olha só. Este passo a passo aqui, essa sintaxe da função proc, está solicitando o valor procurado logo no início. O que vem a ser o valor procurado? Eu quero encontrar o valor procurado que eu vou buscar lá na matriz tabela que chamamos de acomodação. E um ponto importante aqui. Obrigatoriamente, o valor procurado, que é o primeiro passo, ele deve ser encontrado na primeira coluna da matriz. Obrigatoriamente, o valor procurado deve ser encontrado na primeira coluna da matriz. Olha só o comentário que eu fiz aqui. A orientação deve ser encontrada. Essa palavrinha que eu vou procurar aqui no valor procurado deve ser encontrada na primeira coluna da matriz. Vamos dar uma olhada aqui na primeira coluna da matriz. Nós temos a acomodação. Então é a partir da acomodação que eu vou encontrar o valor da diária e a partir da acomodação que eu vou encontrar a taxa de limpeza. Não é assim no dia a dia? Dependendo da acomodação que eu tenho, que eu faça, que eu alugue, eu tenho um valor de diária e uma taxa. Então é a mesma coisa que eu tenho que procurar dentro da minha tabela. Então, muito bem. Eu já sei que é a acomodação que vai me fornecer o valor da diária e a taxa. Muito bem. Aqui na minha tabelinha a mesma coisa, é o valor da diária, perdão, o tipo da acomodação aqui, olha só, o tipo da acomodação que vai me fornecer o valor da diária e a taxa da limpeza. Pronto, então aqui eu já sei, olha só, igual, PROC-V, valor procurado, econômica, é a acomodação que vai me fornecer o valor da diária que eu quero encontrar nesse momento. E depois, a taxa da limpeza, é a mesma acomodação, que vai fornecer os dois resultados para mim. Sendo assim, nesse momento eu tenho mais uma técnica a ser realizado, fixação. Olha só, o D5, aqui eu tenho o D, vou te colocar para vocês aqui, ó, o D, e eu tenho o 5. São duas coisas diferentes, tudo bem? D é coluna e o 5 é linha, então eu tenho coluna D com uma intersecção com a linha 5, formando a célula D5, tudo bem? Quando fazermos aqui o endereçamento
eu tenho que ter endereçamento. Olha só, eu vou pegar o quadradinho dessa célula depois que o cálculo estiver pronto e vou endereçar para baixo, projetando aquele cálculo para todas as células. Quando eu fazer isso, eu tenho que ter um endereçamento em relação à linha. Onde eu tenho D5 aqui, ó, D5 vai ter que mudar aqui para a acomodação do D6, vai ter que mudar para a acomodação do D7, para o D8, para o D9, para o D10 e para o D11. Os endereçamentos em relação à linha devem acontecer, tudo bem? Para conseguir entregar novos valores de diária, porque aqui, ó, econômica, beleza, mesmo valor, mas aqui é master. Master é outro valor, então tenho que visualizar em relação a nível de linha cada valor. Mas agora, quando eu pegar esse cálculo e endereçar esse cálculo na horizontal, não pode acontecer navegabilidade do D. O D ele deve ficar fixo. Por quê? O tipo de acomodação só é encontrado na coluna D. Não tem o tipo de acomodação em outra coluna. Só uma coluna fornece o tipo de acomodação. Então esse Dzinho eu tenho que ter aqui, ó, um cadeadinho aqui, ó, travando esse Dzinho aqui, ó. Travar ele, não posso deixar navegar. Sempre vai ser coluna D que vai fornecer acomodação, mas várias linhas vão fornecer acomodação. Então linha, sim, livre. Coluna D, fixa, tudo bem? Tá bom, e como é que eu fixo essa coluna D? O símbolo para fixação é o cifrão, certo? Vim aqui, olha só, cifrãozinho, tá? E vou colocar esse cifrãozinho manualmente. No dia a dia, se você esquecer que a tecla F4 fixa, manda manual. Não tem problema. Sempre chegue em um objetivo. Chegue no objetivo, tudo bem? Nem que você faça manualmente, chegue em um objetivo, entregue resultado. Mas, claro, aqui no curso eu vou ensinar para vocês sempre todos os recursos, todos os atalhos, como que você chega naquele resultado, ok? Tecla para fixação, F4. O F4, tecladinho de vocês aí, clicou no F4 já é para fixar aquela célula, tudo bem? Mas aqui não é apenas clicar uma vez só no F4, olha só. Vou vir aqui no F4. Quando eu aperto uma vez só o F4, eu estou fixando tanto coluna quanto linha, mas linha tem que ficar liberada. Então eu vou navegando no F4 até que o cifrãozinho fique apenas do lado do D. Pronto, fixando apenas a coluna, que é o que nós precisamos, tudo bem? Então olha só, acomodação, que é o valor procurado com coluna fixa, se atente se a sua atividade está igual, tudo bem? Muito bem, ponto e vírgula. Matriz tabela. Nesse momento, no dia a dia na empresa, começam as navegabilidades. Ah, a matriz está em outra planilha. Vai lá, navega para outra planilha, vai lá e seleciona. Tudo bem? Aí depois vai fazer tem que fixar a matriz também, tá bom? Se você está trabalhando da forma mais longa, tem que fixar. Depois, na hora de colocar os demais valores, tem que ficar na outra planilha, que se voltar para essa, dá problema. Então, assim, um rolo. Então, não quero ensinar vocês dessa forma. Vou ensinar da forma mais simples, mais performática possível. Então, olha só, qual é a matriz? Nós já demos um nome para a matriz, chamamos a nossa matriz de acomodação. Basta começar a digitar, olha só, acomodações, já aparece o nome ali para mim, olha só. Pronto, está dizendo que eu tenho uma tabelinha, olha só, que eu tenho uma tabelinha que nós criamos, formatamos como tabela, chamada de acomodação. Essa mesma que queremos? Sim. Se é ela mesmo que eu quero, já está flegado, está selecionado com o azulzinho ali, ó, eu posso vir aqui, deixa eu clicar de novo, deixa eu colocar o O só para aparecer novamente, ó, eu posso carregar com a tecla Tab. Se você não conhece a tecla Tab, olha só, a quarta teclinha, ó, Ctrl Shift, aqui o Caps Lock e a de cima aqui, ó, Tab, pronto. E eu mostro o Tab porque tem muitos no dia a dia que não conhecem o Tab e não é nenhum problema. Você está entrando na informática agora, então isso não é vergonha nenhuma, tudo bem? Você está aprendendo agora a trabalhar com a informática, com o computador, com o teclado, então não é problema algum não conhecer as teclas. Ponto e vírgula, muito bem, olha só, número índice da coluna. Esse número índice da coluna, o Excel está te solicitando o seguinte, viu? O valor da diária, que é o que queremos agora, o valor da diária, na nossa matriz, qual é a coluna que eu encontro o valor da diária? É na coluna 1, é na coluna 2, na coluna 3, na coluna 4, em qual coluna que o valor da diária se encontra? E se você voltar lá na nossa matriz, você vai ver que a coluna 2 contém os valores das diárias, certo? Na nossa matriz temos apenas 3 coluninhas. A primeira, os tipos de acomodação, a segunda, o valor da diária e a terceira, a taxa de limpeza, certo? Então, nas coluna 2, então eu venho para o Excel aqui e falo Excel, coluna 2,
você vai encontrar, você vai trazer para mim o conteúdo que está na coluna 2. Muito bem. E aqui o último passo é o tipo aqui de correspondência. Temos dois tipos de correspondência. Aproximado e o exato. Aqui no caso, eu quero encontrar o valor exato. Eu quero que forneça para mim o valor exato que for encontrado, tudo bem? Então, olha só, vou colocar 0 no final aqui. Eu tenho também várias aulas ensinando o passo a passo aqui deste tipo de correspondência. Então, não vou prolongar muito aqui essa questão de correspondência, tudo bem? Tenho vários vídeos que vou deixar disponível para vocês também aqui, do PROC com o valor aproximado, do PROC com o valor exato. Então, vou deixar também disponível para vocês reforçarem o conhecimento dessa aula. Combinado? Então, aqui, ó, sempre 0 no final. Tipo de correspondência, 0 no final, tudo bem? Se der erro, coloque 1, porque você vai ter uma matriz aproximada, tá bom? Como eu comentei, vou deixar várias aulas aqui para aperfeiçoar esta questão do tipo de correspondência, certo? Então, coloquei o 0 no final, fechei o parênteses e aqui eu vou dar um Enter. Enter. Muito bem, já trouxe ali, olha só, trouxe o valor da diária. O próximo passo aqui seria o quê? Selecionar este cálculo, porque você vai perder tempo, vai investir tempo em cálculo apenas uma vez. Se você ter que investir tempo em cálculo várias vezes, quer dizer que tem alguma coisa errada, tudo bem? Então, olha só, coloquei, investi tempo em um cálculo, pego esse cálculo aqui, ó, clico nesta alça de endereçamento, seguro e arrasto para baixo. Tudo bem? Obtendo aí todos os valores de diária. Perfeito. Agora é o seguinte, ó, vamos fazer da forma mais ágil. Vou dar um Ctrl Z só, um Ctrl Z, perfeito. Este cálculo que você fez, que nós fizemos, olha só, duplo clique. 2 cliques para editar esse cálculo, para esse cálculo aparecer novamente. Ou se não, tecla F2 do teclado. Então, olha só, teclinha F2, tudo bem? F2 aqui em cima. Se por acaso os seus Fs da vida, F4, F2, não estiver funcionando, você com certeza aí o seu notebook tem que ser pressionado também a tecla Fn de função. Então segura o Fn, F4, segura o Fn, F2 quando for necessário ativar os Fs da vida, tudo bem? Então olha só, vou vir aqui, eu vou selecionar esse cálculo ou da forma manual, ou se não você pode selecionar o cálculo depois que ele estiver ativo, assim, olha só, o cursor piscando no finalzinho aqui, você pode selecionar a partir do atalho Ctrl A, já seleciona, tudo bem? Selecionei o cálculo, você vai vir agora no atalho Ctrl C, copiar. Depois que você copiou este intervalo, pode dar um ESC, esse cálculo. Já copiamos, tá bom? Fique tranquilo, pode deletar. Deletou esse cálculo. E agora? Eu vou ensinar para vocês o que vocês deveriam ter feito no começo e vocês vão fazer nas atividades de vocês no dia a dia. Preciso aplicar um PROC. Primeiro passo, vou lá e formato a matriz para a tabela. Pronto. Segundo passo, na minha tabela de venda, que é onde eu vou ter o relatório de tudo que foi vendido, eu também formato para a tabela. Então aqui eu já vou formatar para a tabela antes de realizar qualquer cálculo. Combinado? Então olha só, vou clicar em qualquer célula, formatar para a tabela, vou pegar o mesmo estilo que eu peguei na minha primeira tabela, ou não, posso navegar e pegar outro estilo, não tem problema, tudo bem? Deixe também aqui, ó, a minha tabela tem cabeçalhos, dá um ok? Perfeito, formatou ali para a tabela. Já vou dar um nome, isso é automático, um processo que eu faço, tudo bem? Quando eu formato para a tabela, automaticamente vai abrir uma nova guia, ou o design da tabela, ou o design, tudo bem? Encontre aqui no começo, aqui, ó, nome da tabela e dê um nome que você queira. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, ó, tab, underline, vendas. Tab vendas, tab locações, tanto faz nessa atividade, tudo bem? Enter. Esse nome não vai interferir nesta atividade. Muito bem. Olha a diferença agora de realizar o PROC, realizar o cálculo em um intervalo formatado para a tabela. Vou vir aqui, ó, vou dar um duplo clique, acessem a célula, ou duplo clique, ou a tecla F2, ó. O F2 também acessa a célula. E aqui eu vou colar o cálculo que nós temos, ó, Ctrl V. Tudo bem? Vou dar um Enter. Olha que legal. Automaticamente aquele cálculo ele é projetado para todas as células, não precisa mais fazer endereçamento. E, para ficar melhor ainda, eu vou pegar esse cálculo, não vou acessar ele, só vou pegar ele, ó, Ctrl C. Só cliquei na primeira célula, Ctrl C, vou clicar na taxa de limpeza, Ctrl V. Dá uma olhada, automaticamente já cola aquela informação e projeta. Ainda está com o mesmo nome, claro, o mesmo nome não, o mesmo valor. Por quê?
o mesmo número da coluna eu estou pesquisando. Neste primeiro cálculo aqui, eu informei que é na coluna 2 que eu tenho o valor da diária. E a taxa da limpeza está na coluna 3, na seguinte. Então aqui, basta você dar um duplo clique, 1, 2. Vim aqui nesta etapa do número índice da coluna e alterar, colocar a coluna correta. O Excel, PROC, agora não vai ser mais 2, agora vai ser coluna 3. Olha só, a coluna 3, só dar o Enter. Perfeito, temos ali, olha, certinho os valores de taxa de limpeza. Ah, mas espera aí, tem alguma coisa errada ainda no total, vamos dar uma olhada. Sempre confiram, sempre validem os valores que vocês têm, tudo bem? Nunca dê amém. Ah, deu certo ali, dou amém, já mando para o cliente. Não, não façam isso. Olha só, vamos validar o total. O total, o líquido a ser pago ali, é a quantidade diária multiplicado pelo valor da diária mais a taxa. E aqui eu estou vendo, olha só, que eu só tenho a multiplicação. Então eu tenho que atualizar o total líquido. Pronto, só vem aqui, olha só, mais, e eu acrescento aquela taxa de limpeza. Só isso, mais, operador matemático comum, venho aqui e acrescento esta taxa. Fazendo esta correção apenas na primeira célula, apenas no primeiro cálculo, e dou um Enter, pronto, esse cálculo já foi corrigido para todo o intervalo. Dá uma olhada. Nesse intervalo já acrescentou a taxa, lá embaixo, na última célula, já acrescentou a taxa. Por que isso acontece? Porque você formatou para a tabela o seu intervalo. Então você tem um trabalho automático quando fazemos tabela. Essa é a vantagem de trabalharmos como tabela. Você não precisa mais ficar navegando, você vai ter um nome definido naquele intervalo, delimitado com esse nome que você atribuiu. Então você pode chamar esta tabela em qualquer planilha dentro desse arquivo do Excel. Certo? E essa é uma técnica infalível para você aumentar o desempenho, o seu trabalho, sua performance dentro do Excel. Tudo bem? E se você gostou deste conteúdo, ajuda, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se por acaso, mesmo com esse conteúdo, você ainda não está conseguindo aplicar PROC na sua atividade da empresa, na sua atividade pessoal, por favor, deixe no comentário aqui. Eu vou ajudar você, vou entrar em contato, você manda para mim a sua atividade. Eu vou fazer questão de trocar todos os valores e criar uma aula para você, aplicando o PROC, aplicando a ferramenta necessária aí para ajudar você no seu dia a dia de trabalho. Combinado? E se você gostou dessa atividade, se ela foi produtiva, se agregou conhecimento para você, deixa o seu like, se inscreva no canal também se você não é inscrito, isso ajuda muito o canal a crescer e é também o meu medidor para ver se as aulas estão boas, se vocês estão gostando das aulas. Se quiser deixar no comentário se gostou da aula também, é muito importante, isso significa muito para mim. Gratidão por assistir essa aula até aqui, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!